Hoje, em Informática Empresarial, nós vamos ver um pouquinho sobre a internet e a navegação segura, tá? Como a nossa disciplina é Informática Empresarial e vocês vão precisar das ferramentas e também falar um pouco sobre privacidade, tá? Então, vamos lá. Vamos para os objetivos aqui da disciplina. O primeiro deles é compreender o conceito de privacidade. O que é privacidade digital? Tá? Aqui não é privacidade pessoal e sim digital, aqui pensando até no formato de empresa, tá? E sua importância na vida pessoal e profissional. Então, reconhecer como seus dados são coletados e utilizados pelos sites e redes sociais. Aplicar também configurações de privacidade para proteger suas informações nas plataformas digitais. Antes da gente começar a aula aqui, o que vocês sabem sobre privacidade digital? O que vocês acham que é? Não? O que será que todo mundo pode ver o que vocês estão postando? Que todos têm autorização para você saber ali para saber onde você está navegando? Será que as pessoas podem saber ou podem saber e vocês nem sabem que elas estão vendo? O que vocês acham? Será que tem gente que está vendo o que vocês estão vendo? Não. Quem é que já teve uma situação assim, que está falando sobre alguma coisa com o colega, e de repente você olha no celular e aquilo aparece no celular, de repente ali, você vai navegando pela internet e o que você tinha acabado de conversar com a colega apareceu. Ah, então tá. Isso pode acontecer, isso mesmo. Então, toda vez que acontece isso, pessoal, você está sendo aí, vamos dizer assim, sofrendo uma situação de interferência na tua privacidade digital. Tá? Então, quer dizer que, de alguma forma, algum site, né, entendeu ali pelo teu próprio celular, pelo próprio aplicativo, teu celular ou computador, que você estava conversando com a colega e navegando naquele site, ou até mesmo uma conversa. Até mesmo conversa, pessoal, até conversa. Que o celular vai captar essas informações e vai aparecer, de repente, aí no teu celular aquela informação ou sobre aquele assunto que você estava conversando. Isso acontece muito, por exemplo, quando os meninos estão falando sobre o jogo. Ah, mas eu estou vendo aqui sobre o time lá de São Paulo. Falando, conversando. De repente, você pega o celular, olha, opa, aqui está aparecendo uma reportagem de São Paulo, aqui do time tal. Então, será que é coincidência? Não, né? Não é coincidência. Então, é isso que a gente vai ver também. Então, cada clique que curtida ou até mesmo pesquisa que você faz na internet, ele vai gerar um registro. Isso é bem sério, tá? Essas informações, elas formam o que nós chamamos de rastro digital.
Não sei se você já tinha ouvido falar, mas o rastro digital, ele pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer celular, qualquer computador. Pode ser até numa empresa, né? Se ela não tem ali um bloqueador de rastro. Então, as empresas, redes sociais e sites, elas usam esses dados para mostrar esses anúncios personalizados. Por que personalizados? Porque você, de alguma forma, ou você acessou aquele site ou aquela informação, ou você mesmo conversou com alguém perto do celular, tá? Então, descobrir o que você gosta e até para prever o que vai querer comprar. Eles têm esse poder aí, né? Olha só. Então, por isso, cuidar a privacidade online é muito importante. Então, pense que tem que manter sua segurança e também uma sua liberdade digital. Então, tem que cuidar muito aí em qual site que você acessa. Então, vamos lá. Você já percebeu que depois de pesquisar algo na internet, começam a aparecer anúncios, estou falando aqui até propaganda, exatamente sobre o que você procurou? Me contem aí qual é o passo que vocês entram na internet e que começa a aparecer que anúncio aí? Quando é o quê? É compra? É apenas uma pesquisa de colégio? Conta para nós. Isso mesmo, gente. Tá? Até o TikTok, né? Como ela comentou ali. Então, isso não é coincidência, tá? É a internet aprendendo com seus hábitos. Então, quando você acessa, o horário que você consegue acessar, o momento e qual é o site que você sempre está navegando. Então, não quer dizer que os sites que vão aparecer para você são os mesmos que a sua colega consegue acessar, o teu colega consegue acessar. Então, ele vai aprendendo esses teus hábitos. Como que você está se relacionando ali com as informações do celular, tá? Cada pesquisa, curtida ou clique, ele deixa esse rastro digital que eu comentei com vocês, e esse rastro, ele revela muito sobre o que você é, sobre o que você gosta, até o que você pretende comprar. Pretende, né? Porque se você comprar, o que vai acontecer? Você entra lá, vamos supor, entrei no Mercado Livre, entrei no Shopee, na Shein, na internet, e começam a aparecer sempre produtos e propagandas daquele produto que você comprou ou você apenas olhou, né? Que você só transitou por ali com o celular, em alguns momentos. E também tem uma contagem de tempo. Alguns falam, se você ficou assistindo o vídeo, aquela reportagem, ou aquele vídeo lá específico daquele produto, pensando na compra, ele vai constantemente aparecer no meio das outras gravações ou, né, ou vídeos que você vai acessar também. Então, eles sempre se misturam, todos de acordo com a tua pretensão, né, a pretensão do teu gosto. Então, por isso, entender como cuidar a sua privacidade, ele é fundamental para navegar com segurança. Então, essa privacidade, eu vou pedir para vocês pesquisarem agora, vou dar uns minutinhos. Vocês vão fazer uma pesquisa na internet, o que é privacidade, tá? 2 minutinhos aí.
Ok, conseguiram fazer a pesquisa? O que é privacidade? O que é um lugar privado? Que não vão interferir nos teus direitos, deveres, né? Ali, no caso da privacidade, você vai navegar de forma segura, tá? Então, pense que essa privacidade, falando na internet ou numa empresa, então você pode bloquear ou até mesmo, vou ensinar vocês aqui, por meio do celular de vocês, forma de observar se vocês estão abertos ou vocês têm uma navegação aí segura ou não, tá? Na privacidade. Então, a gente vai ver como funciona isso no celular também, certo? Então, a privacidade digital é o direito de controlar o que os outros sabem sobre você. Então, e decidir também como suas informações são usadas. Então, inclui dados pessoais, fotos, localização, histórico de navegação e até suas conversas. A privacidade digital, ela tem esse significado. E é o que nós vamos falar agora a partir do instrumento do celular de vocês, tá? Até o aplicativo que tem. Então, quais são seus dados? Bem, pensando aqui nos dados comuns. O nome, CPF, e-mail, telefone, dados sensíveis, saúde, impressões digitais, orientação sexual, política, tá? Agora, os dados comuns, a gente não compartilha assim, né, com o povo todo, né? Ah, eu estou compartilhando com todo mundo. Então, muito perigoso. Então, se caírem em mãos erradas, então, você está em sérios problemas, tá? Então, o que nós podemos fazer? Como que os sites eles coletam seus dados? Primeiro, vamos ver aqui que os croquis, né, no caso, que são rastreados, monitorados, o que você faz, né, de forma digital. Os aplicativos eles pedem permissão, alguns, né, que muitas vezes não são necessárias, né, para acessar a câmera ou contatos, então tem que cuidar isso também, às vezes pode pedir, às vezes não. Então tem que ver qual é o aplicativo que você está utilizando, né, e qual site ali você está usando. As redes sociais, elas usam suas curtidas e comentários para criar um perfil digital, não sei se vocês sabem disso. Eles criam aí um perfil digital, a partir do que você está curtindo ou você está comentando, falando ali, até mesmo dos vídeos lá, falando do TikTok que vocês comentaram, tá? A caça aos bichinhos ali, olha lá, ó, pensando nesses cookies. Então, como migalhas de biscoito, só que vamos fazer de conta que aquilo ali é um biscoito, ó, que você deixa, né, por onde navega. Toda vez que você vai acessando, eu acessei, eu curti, eu comentei. Então, eles ficam no teu PC, lá no teu computador ou até mesmo no teu celular. E dizem aos sites quem você é e o que você gosta. Então, olha só. Então, ali é uma forma de intervir na tua privacidade digital. Então, tem que ter cuidado o que você está curtindo, tá? Cuidar muito.
Agora, o efeito. Não sei se vocês sabem o efeito que acontece. Eu coloquei ali o efeito tênis. Então, você pesquisa um tênis no Google. E, de repente, vê o anúncio dele em todas as redes sociais. Não é mágica, gente. Não é. É o rastreamento de terceiros em ação. Então, seu endereço da web, que é o IP do teu computador, por exemplo, ele é o RG na internet, tá? Então, ele tem acesso ao teu IP. Então, ele ajuda a rastrear a sua localização e seus hábitos de navegação. Então, cuidem muito do que vocês estão acessando, o que vocês estão curtindo, tá? Então, ali já é um indício que você está vulnerável, tá? Você está vulnerável na internet, já a partir desse momento. Nós temos ali a lei da LGPD, que é chefe de segurança, tá? É uma lei 13.709 de 2018, é a lei máxima, vamos chamar assim. Ela tirou o poder absoluto das empresas e deu o controle dos dados para nós, cidadãos, tá? Então, pensem muito nisso, principalmente você que será um futuro técnico em administração. Sua empresa, ela não pode mais sair coletando dados do cliente, só porque quer, tá? Não pode fazer isso. Então, você só pode coletar o dado se conseguir responder sim a uma dessas perguntas. Ó, o cliente me deu o ok, claro, um consentimento, tá? Pensando aqui do consentimento, que ele deu uma aprovação, né? Ou o dado é essencial para vender o produto, serviço, para cumprir uma lei. Então, é um motivo necessário para que ele possa acessar os dados, coletar os dados. Então, olhe que essa lei ali, você que vai ser o futuro administrador, tem que conhecer essa lei e saber o porquê, né? O porquê que você pode ou não acessar os dados do cliente, se você tem ou não autorização. Vamos pensar aqui sobre o preço do vazamento. Então, o pesadelo da empresa. O que acontece se a lista de e-mails, endereços e CPFs de clientes vazarem? O que será que acontece? Quem é que poderia me responder essa? Imagina se for de clientes, pessoal. Vamos supor que você foi numa loja como cliente e você comprou alguma coisa e lá você deixou teu e-mail, teu endereço e teu CPF. E essas informações foram utilizadas por outra pessoa mal intencionada. E daí, o que acontece? O que você faria como cliente e o que você faria como funcionário? O que daria para fazer? Pessoal, como funcionário, você tem um superior ali que vai te ajudar. É só comunicar, informar as pessoas que trabalham com você sobre o fato que aconteceu e vocês juntos vão conversar e ver o que é possível fazer, tá? Então, dependendo da empresa, ela tem um jurídico, ela tem uma estrutura que pode auxiliar nesse tipo de situação.
Você, como pessoa física, que vai ser como cliente, vai ser uma pessoa cliente, ali vocês falaram em processar, tá, mas daí como que você vai saber que a pessoa está utilizando as suas informações? Então, às vezes a gente nem fica sabendo, né? Ah, vai entrar na internet, já colocaram o nome de vocês na internet? Todo o nome completo? O que acontece quando você coloca o nome completo? Aparece alguma informação tua? Ou aparece uma informação de alguém que tem um nome igual ao teu? Que bom, né, que não apareceu nada. Isso é bom. Tomara que não apareça nunca, né? Que não tenha nenhuma uma outra pessoa utilizando tuas informações, teus dados, dados pessoais, né? Principalmente CPF, e-mail pessoal. Então tem que cuidar muito isso, pessoal. Fiquem bem atentos aí em relação a isso, tá? Isso é um pesadelo não só para uma empresa, é para qualquer um. Então, as multas do LGPD podem chegar a 50 milhões por infração. Não sei se vocês têm essa informação, é o fim da linha, né? Então, seu papel futuro de ADM, que é gerenciar o risco, estar lá como funcionário, implementar políticas de segurança e principalmente fazer o treinamento de uma equipe, de repente, né? Ali como técnico, então não pode cometer erros, principalmente erros bobos em relação ao cliente e até mesmo à empresa, tá? Cuidar muito isso. Agora vamos para a atividade prática aí envolvendo uma pesquisa de campo, tá? Vamos lá. Então, pense aí, vá agora ou assim que a aula nossa aqui depois finalizar, mas eu acho que dá tempo da gente fazer aqui na aula. Você vai revisar as configurações de privacidade do teu celular, tá? Quem está com o celular na mão aí, você vai verificar se tem ali uma forma das pessoas perceberem que o teu sinal não está restrito, né? Ele está aberto para qualquer um acessar. Então, você vai deixar o modo mais restrito possível. Vou explicar aqui como é possível fazer isso. Claro que vai depender do modelo do celular que você tem, tá? Mas vamos tentar aqui, vamos ver quem é que consegue fazer a partir dessas informações que eu vou colocar na tela, tá bom? Então, primeiro você vai encontrar o caminho da segurança. Então, você vai... praticamente todas as plataformas elas têm essa configuração. Primeiro, configuração e privacidade. Então, está em inglês e está em português. Então, dá uma olhadinha se vocês acham isso no celular de vocês. Configurações e privacidade. Ok? Depois vocês vão na segurança e acesso, que na verdade ali, na segurança e acesso, dependendo do celular, ele aparece no ícone do menu já. Então veja lá, por exemplo, ou até na sua foto de perfil, tentem acessar por ali. Se vocês têm a foto de perfil, talvez é uma forma de entrar no caminho da segurança. Foto de perfil também, pessoal. Cuidem com as fotos que vocês postam, tá? No perfil, porque elas podem aparecer, de repente, lá em outro país. A fotinho de vocês, com outro perfil. Vocês nem imaginam que pode acontecer isso também. Deu até aí? Posso seguir? Então, configurações e privacidade, segurança e acesso, depois o ícone do menu ou da foto de perfil. Deu lá?
Segunda, então, restrições e acesso do filtro. Vá para a seção de quem pode ver meu conteúdo. Ou acesse, dependendo do celular que você tem, acesse visibilidade e aplique o filtro mais apertado que tiver. Eu vou mostrar aqui daí. Acharam esse acesso aí? Restringir o acesso. É um filtro que você vai colocar no celular. Conseguiram fazer esse passo? Ou não acharam aí no celular? Vou seguir aqui, então. Ó, o que nós temos como categoria aqui? As publicações, os posts, ação a fazer. Mude de público para somente amigos, tá? Também tem ali a parte em inglês. E por que fazer isso? Vai impedir que recrutadores criminosos ou pessoas desconhecidas monitorem sua vida, tá? Depois, nas marcações, nos tags ali, ative a revisão de marcações. O que vai acontecer se você fizer isso? Vai impedir também que outras pessoas publiquem fotos suas no seu perfil sem sua aprovação. Então, de repente, opa, mas eu estou aqui, eu estou olhando, está aparecendo outra foto, não é meu rosto, não é meu perfil. O que aconteceu? Então, provavelmente, teus marcadores lá não estão protegidos. Depois, informações pessoais. Vocês vão ali na ação, né, o que fazer, você vai ocultar ou restringir aí o acesso da data de aniversário, local de trabalho, estudo e relacionamento. Também dá para fazer isso, lá nas informações pessoais. E o que vai acontecer se você fizer isso? Vai evitar que cibercriminosos usem seus dados para adivinhar suas senhas ou aplicar também engenharia social. Então, incluir vocês aí em outras atividades ou outros grupos que vocês não gostariam de estar. Tá? Então, essas 3 categorias ali já dá uma, vamos dizer assim, uma protegida no celular de vocês. Ou até mesmo no computador, dependendo onde você está, com o que você está aí acessando. Terceiro, você vai eliminar os rastros do passado, que a gente chama isso de limpeza. Então, você vai na seção atividades ou histórico, de vocês provavelmente está como histórico, tá? Ou esse histórico de localização, se estiver ativo, você tem que desativar imediatamente e apagar o histórico passado. Nenhuma empresa ela precisa saber seu caminho diário, por onde você circula, que você sai em tal lugar, vai para o colégio, vai para casa, vai em tal lugar, vou visitar minha tia. Ninguém precisa saber por quais são as ruas que você está caminhando aí em reserva, né? Ou quais são os lugares que você frequenta. Os aplicativos conectados, você tem que revisar a lista de aplicativos de terceiros que você autorizou. Por exemplo, eu tenho um jogo, eu tenho um quiz, eu tenho um teste aqui no meu celular que eu sempre acesso. Então, renova todos que você não usa mais. Então, vai remover, né? E outros você pode renovar. Então, muitos são vazadores de dados, principalmente quem gosta de jogar no celular. Então, os jogos também têm esse probleminha ali, são muito bons, né? A gente consegue ali ter um momento de descontração, mas ele pode gerar aí um problema sério no teu celular com esse vazamento de dados. O quarto aqui são mensagens e pedidos. Então, vá para as configurações de mensagens ou quem pode te contatar.
Tá? Então, quem pode entrar em acesso com você, contato com você. Então, mude para receber mensagens e solicitações de amizade, conexão, e deixe aí somente as pessoas que você conhece ou que estão nas suas redes de contatos. Tá? Então, procure rever também esse escudo. É um escudo aí final para as mensagens ou pedidos de acesso para o teu celular. Principalmente quem tem Face no celular, tá? Então, as pessoas que ficam te mandando convite, que às vezes você não sabe de onde que surgiu. Quem foi? Quem é? Meu Deus do céu, essa pessoa eu não conheço, nunca vi na vida. Então, muda ali, receber mensagens, solicitações de amizade, conexão, somente para pessoas que vocês conhecem, que vocês têm ali realmente lá no WhatsApp, por exemplo, tá? Bem, é isso. Quem não conseguiu fazer, não tem problema. Essa apresentação aqui que eu estou fazendo, eu vou postar lá no Classroom, daí vocês podem seguir o passinho por passinho ali e arrumar aí a configuração do celular. Então, ao restringir a visualização, você vai dificultar, tá? Essa ação aí dos criminosos. E também vai preservar a tua imagem profissional futura ou até mesmo a tua imagem pessoal. Caiu. Deu lá, pessoal? Deu uma queda, né, na internet aí. Deu certo? Então tá, vamos seguir aqui. Então a gente já viu como fazer essas restrições, tá? Eu vou passar aqui o nosso resumo da aula e vamos daí seguir para a nossa segunda aula de hoje, tá? Envolvendo a informática empresarial. Então, o que a gente viu nessa aula? Cuidar da privacidade também é proteger a própria identidade digital. Então, cada escola ou cada toque que você vai dar no WhatsApp, no computador, né? Qual informação que você quer conectar, e daí vai depender do quê? Um clique, um post, uma permissão, vai deixar rastros que podem ser usados por empresas ou criminosos. Então, ao controlar o que você está compartilhando, o que você está acessando, você pode aí preservar a sua segurança, evitar exposições desnecessárias e também fortalecer a sua imagem profissional, como futuro profissional de tecnologia em administração, tá bom? Nós vamos agora para a nossa segunda aula, tá tudo certo aí? Podemos continuar, Simone? Tá. Então, vamos lá. Depois eu posto ali para vocês essa aula para vocês acessarem ali e poderem ver se o celular de vocês está nessa situação. Bem, nós vamos ainda continuar com esse assunto, só que nós vamos ver o comportamento do responsável online. Tá? Então, uma segurança agora na navegação, ao navegar na internet mesmo. E não mais em relação ao teu aplicativo, tá? Até o teu celular. Vamos lá. Então, compreender o que é um comportamento responsável online e sua importância no ambiente profissional. Identificar atividades seguras e éticas nas redes sociais e ambientes virtuais. Reconhecer situações de risco ligada à exposição e à falta de empatia digital. Aplicar boas práticas de convivência online, fortalecendo sua imagem pessoal e profissional. Antes de colocar aqui para vocês, lá no início do ano, eu sei que vocês não estavam conectados ali conosco, né, na Escola Estúdio.
Mas, pensando aqui, vamos supor que essa aqui seja a nossa primeira aula, tá? Pensando aqui na nossa... Que comportamento lá em fevereiro era importante você saber sobre a aula digital? Vocês têm noção do que seria? Pensando lá em fevereiro. Que a gente vai falar um pouquinho mais também. Essa aqui é uma aula digital, ó. É uma escola, estúdio do estado do Paraná, em que vocês estão tendo aula aí com a ajuda da professora Simone, e eu estou falando sobre o conteúdo. Então, é uma forma de conhecimento digital. Embora a gente está interagindo, ó, eu estou conversando com vocês, ouvindo vocês, e vocês estão me ouvindo. Como é que vocês sabiam disso antes? Acharam que era assim? Na pandemia. É que vocês tiveram experiências que ninguém mais teve, né? Vocês tiveram a pandemia e já sabiam que ia ser mais ou menos nesse formato. Só a única diferença é que na pandemia vocês estavam em casa. Então, até mesmo não estavam com a presença do colega. E hoje vocês têm a presença do colega aí, que vai poder compartilhar o conhecimento com vocês. Então, é um comportamento responsável online que você está tendo aí. E pensando aí na importância do ambiente profissional futuro que vocês terão, também vocês poderão estar conversando com um cliente online. E esse cliente online, ele pode ali fazer várias perguntas sobre o trabalho, o que você faz, qual é o setor que você está, e você vai ter que dialogar com ele, vai ter que conversar com ele, mesmo sendo online, mesmo sendo à distância. Né? De repente, você está trabalhando numa empresa que só tem clientes lá no Mato Grosso, ou lá em Tocantins. E daí? Como é que você vai, como funcionária, se comportar, ou que postura você vai ter nessa conversa, né? Então, o ambiente online também é corporativo. Então, você exige que você tenha aí um esforço maior até de convivência online com outras pessoas, a tua imagem como pessoa, né, e como profissional. Então, vou falar um pouquinho sobre a segunda terça-feira de fevereiro. Ele foi o Dia Internacional da Internet Segura. Então, sua iniciativa global para promover o uso consciente e responsável da web. Então, esse dia, ele reforça uma mensagem crucial. É a luta contra golpes, vazamento de dados, ciberbullying, uma responsabilidade de todos. Né? A gente sabe que também o ambiente do celular pode gerar aí um problema. Qual o recadinho disso para vocês no futuro técnico em administração? A segurança da internet, ela não é um evento de um dia. É uma cultura que precisa ser promovida o ano inteiro na sua empresa, né, ou na sua futura empresa que você vai estar trabalhando. E adivinhe, quem será o principal promotor dessa cultura? Vocês. Vocês vão atuar lá. Pode ser que você não esteja como técnico em administração, está num setor que não é de técnico em administração, mas está como funcionário. Você também terá que ter essa responsabilidade, né, independente do setor que você está. Então, você vai ser o principal promotor da cultura. Nas aulas anteriores, né, principalmente a que a gente viu antes do nosso recesso, nossas férias, nós vimos sobre o vilão, blindamos os dados, tentamos aí impedir, por exemplo, até nessa aula passada que eu dei agora, né, sobre o celular,
para impedir para que as pessoas tentem acessar os dados pessoais e usar os dados pessoais de vocês. Agora nós vamos focar no que é mais importante, que é a sua atitude. É a atitude que vocês devem ter. Então, o elo mais fraco da segurança é o fator humano. Quem é que já recebeu alguma vez... Peraí. Tá problemática a internet, né, pessoal? Mas não tem problema, a gente vai seguindo, tá? Vamos fazer com calma, sem problema. Então, vou retomar aqui, ó. Então, o elo mais fraco da segurança é o fator humano. Quem é que algum dia, né, teve a experiência, assim, de ser acessado por alguém pelo WhatsApp, falando do perigo que a tua família estava tendo, ou, de repente, uma forma que o irmão, o tio, a avó tinha sido sequestrado? Quem é que já recebeu alguma coisa assim? Sim. Ah, eu também já tive situação assim, gente. Então, o fator humano é essa questão assim de mexer com o emocional da gente ou mexer no fator da família, e para nós é muito importante, né? Ou pessoa que a gente conhece, isso mexe com a gente. E daí, o que a gente faz? Primeiro, a gente pensa, né? Opa, mas estão falando da minha mãe, estão falando da minha irmã, estão falando dos meus filhos. E daí, o que eu faço? Primeiro, você vai procurar saber como eles estão antes de responder essa pessoa. Porque, às vezes, eles te mandam mensagem, mas, às vezes, eles podem ligar para você. E colocar até, como ali a Simone falou, né? Vamos supor, colocou a menina lá para conversar no telefone. Tá, mas eu não tenho menina, tenho só menino. E daí? Então, são coisas assim que a gente sempre tem que averiguar antes para ver se é verdade. São fatores que nós chamamos fatores humanos. Então, são falsas informações que vão intervir na tua atitude. Então, a sua atitude nesses momentos são muito importantes, a forma de você reagir, tá? Então, tem que cuidar. Então, gera a verdade nua e crua é essa. Então, hackers não tenta derrubar o servidor super protegido. Então, ele tenta enganar o funcionário que está estressado ou com pressa. Então, estou falando aqui de funcionário, mas pode ser você, né, uma pessoa física que está atendendo lá o celular. Ou está vendo até mesmo um site ali e está o site tentando invadir teu computador. Então, primeiro, muita tranquilidade. Primeiro, pensar bem o que está acontecendo. Será que realmente é isso que deve estar acontecendo? Será que essas pessoas que estão comentando aqui não estão em casa, tranquilos, estão na escola, ou estão em outro ambiente, que você sabe que estão seguros, né? Então, tem que primeiro averiguar. Na empresa, acontece isso também, gente. Então, ele pode enganar o funcionário ali que atendeu o celular como um cliente, né? Ele, opa, é o cliente, mas como cliente? Foi olhar no banco de dados, não existe esse cliente. Então, primeiro vai averiguar, ver se é realmente cliente da empresa e quais são as informações que ele está passando, né? Que as informações elas podem estar erradas, né? Então, não com muita pressa, você vai sempre
checar para ver se isso é verdade. As máquinas são programadas para a segurança, então nós humanos somos programados para a confiança e a conveniência. Então é por isso que somos o ponto mais fraco. Então eles tentam, né? Eles vão tentar de alguma forma te influenciar para que você caia no golpe, até pode prejudicar uma empresa inteira, caso você faça o que eles pedem. Pode pedir ali, me dá a senha da parte tecnológica, me dá a senha lá do financeiro, e você trabalha no setor, como é que você vai estar dando a senha? Então, cuidem muito, às vezes, não, estou falando a senha, claro que você não vai dar a senha, estou falando, até pode ser uma informação de algum cliente, tá? E as informações de clientes dentro da empresa são confidenciais, então a gente não passa nenhuma informação para ninguém. Tá? Primeiro tem que averiguar quem está pedindo essa informação. A estratégia dos vilões. Então, essa tática se chama engenharia social. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu acredito que vocês não conheçam esse termo, que ele já é um termo mais técnico, e é a arte de manipular pessoas para quebrar regras de segurança ou entregar informações sem usar tecnologia. Então, eles usam uns truques. Primeiro, o truque psicológico. Medo. Meu Deus, sua conta vai ser cancelada. Clique aqui. Olha, quantas vezes eles mandam isso lá no e-mail? Quantas vezes eles te mandam como mensagem no teu celular? Né, para você verificar a tua conta, senão ela vai ser cancelada. Será que isso é verdade? Outra forma, curiosidades. Veja a foto íntima de fulano. Selecione aqui. Daí você clica. Teus dados do teu celular já eram. Então, cuidem também essas curiosidades que podem aí chamar a atenção, né? Olha só, eu queria ver. Mas como você vai ver se vai pegar todas as suas informações do teu celular, todos os dados bancários, se você tem ali? Autoridade. Então, o CEO precisa que você confira esse dinheiro agora. Isso é para a empresa, né? Poxa, mas quem é essa pessoa que está me mandando pelo WhatsApp? Não teria que mandar num e-mail, e esse e-mail teria que ser da empresa, de forma profissional? Então, verifique também como as pessoas estão entrando em contato. Tá? Normalmente é com o e-mail corporativo. Então, verifique que e-mail está te mandando. Tem lá o @ tal da empresa tal. Então, veja se essa empresa é a tua empresa. Tá? Então, vamos conferir aqui então, como funcionam as técnicas de engenharia social. É um videozinho que falam de 4 técnicas que vocês não conhecem, tá? Vamos lá. Então, olha que foi bem preocupante ali, né? As informações que ele foi passando ali, com os 4 processos que pode te atingir, mesmo pelo celular, ou pelo computador, ou até mesmo de outra forma. Então, como futuro técnico em administração, a sua disciplina em não cair, né, nessas armadilhas é o que vai proteger o caixa, tua reputação, a reputação da empresa e também o futuro da empresa ou o teu futuro. Então, cuide muito para não cair nos golpes, tá, pessoal? Vamos lá para o comportamento responsável online. Então, é um conjunto de atitudes que mostram respeito, empatia, responsabilidade digital ou usar a internet. Então, significa pensar antes de curtir, comentar, compartilhar ou publicar e compreender tudo o que fazemos online que reflete nossa imagem fora da tela. Pergunto para vocês sempre estão dando curtidas, compartilhando conteúdo? Com quem que vocês compartilham?
Compartilham, então. Essa forma de compartilhar também vocês têm que cuidar, tá? É responsabilidade de vocês quando você está compartilhando uma coisa que talvez não seja autorizado o compartilhamento. Tem que olhar primeiro para ver se é autorizado o compartilhamento daquela informação, daquela imagem, daquele vídeo, tá bom? Então, nós temos aí a netiqueta, que nós chamamos, de um profissional. Então, ele pensa nisso, vamos pensar aqui, nessa etiqueta, tá, do ambiente digital. Você, como um futuro lá em administração, você precisa incluir a comunicação, então, ser sempre bem claro, objetivo, respeitoso nos e-mails, saber essa forma de digitar, de escrever um e-mail, né, ou até mesmo no chat, evitar gírias ou maiúsculas, né, fazer todas em caixa alta no tempo todo. A imagem também, o que vocês postam nas redes sociais, como profissional, você pode ser associado aí, de repente, a uma empresa e não é autorizado a postagem, então você tem que ver se é autorizado ou não. E um comportamento agressivo ou inadequado do seu perfil pessoal, ele pode refletir negativamente na marca corporativa da empresa. Então, algumas empresas, elas se preocupam muito com o que você posta como funcionário deles, talvez não como as informações, e sim você, na tua vida pessoal, o que você está postando, e eles vão pesquisar para saber quem é você, o que você posta, o que você compartilha. O respeito também à propriedade, nunca fazer plágio ou usar conteúdos, então textos e imagens, você não pode simplesmente tirar da internet e levar para o teu mundo corporativo, no mundo do trabalho, sem dar os devidos créditos, né, ou ter permissão. Então, o que seriam os devidos créditos? Você tem que colocar referência, a fonte da onde você retirou a informação. Não pode simplesmente tirar lá, copiar, dar um Ctrl+C, Ctrl+V e escrever lá no documento da empresa aquela informação simplesmente. Tá? Então, é importante respeitar a propriedade de direitos autorais. Então, isso é plágio, gente. Isso pode ser crime. Tá? Então, tem que cuidar. E aqui, aproveitando, quando a gente faz uma avaliação, essas avaliações que vocês fazem online, vocês não podem simplesmente fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e colocar ela como resposta. Tá? Então, também isso vai dar como plágio. Tá? Isso também não é legal. Então, é importante fazer a leitura dos textos, estudar primeiro e daí tirar as tuas conclusões. E daí sim você vai digitar com uma linguagem clara, como um aluno, né, aí do ensino médio, tá? Que está em formação. Então, para isso nós estamos aqui, para fazer as correções, né, para ajudar. Pensando aqui no Open Academy, não sei se vocês conhecem, é uma página ali da internet do Santander, olha ali, tem um do ladinho, e na parte de tecnologia tem um índice, nós chamamos de netiqueta. Então, o que é netiqueta? O que é e por que seu uso é tão importante? E as 10 regras da netiqueta. Tá? Exemplos de comportamento na rede. Então, eu vou deixar para vocês também essa aula, quando vocês puderem, acessem, é muito importante, principalmente vocês que vão entrar depois no mundo do trabalho. Nem tudo pode ser compartilhado, nem tudo pode ser simplesmente até abrir o link, tá? Tem restrições ali, dependendo se é a empresa não pode abrir aquele link, às vezes a empresa não deixa, ela vai bloquear aquele link. Então, quando você estiver trabalhando, tem sites que você pode acessar, tem sites que na empresa você não vai poder acessar. Então, pense que você está lá para o trabalho, para fazer a função, né? E não para ficar ali navegando na internet em alguns links que não são autorizados. Então, primeiro faça essa pesquisa. O Santander traz ali uma informação bem legal, bem interessante, bem atrativa até, falando um pouquinho das etiquetas, né? Nós chamamos aqui de netiqueta,
tá? Então, se puderem, uma horinha aí, dê uma olhada. Então, o seu escudo ético agora. Vamos falar sobre a ética, que é o compromisso de proteger as informações. Você está como no mundo corporativo, você tem que proteger aquelas informações que são repassadas para você, mesmo quando for inconveniente. Você é o profissional ali e você está atuando com a função de profissional. Então, não ceder à pressão, primeiro. Você sabe que a pressão não vai justificar uma falha de segurança. Então, você não vai abrir o anexo respeito lá, respeitando, né, que foi enviado. E ele pode ser suspeito, gente, mesmo que o trabalho esteja atrasado, porque pode ser um risco. Até pode terminar até com o computador e as informações que tem naquele computador que você utiliza. Tá? Então, não ceder à pressão. Essa pressão ali, ou a pressa também, né, de fazer tudo correndo. Às vezes, um funcionário do lado está te pressionando para que você faça, que você faça. Então, às vezes, a pressão do teu colega do lado, do teu colega de trabalho, ou a tua pressa também em fazer as coisas, primeiro tem que ver se esse documento ali, ao abrir, ele é ético, né? Que ele faz parte da documentação da empresa. A integridade da informação. Então, não disseminar fake news ou rumores sobre a empresa que você trabalha. Também sobre o cliente ou até mesmo os colegas de trabalho. Então, você é um profissional, você não pode estar falando do coleguinha, tá? Você é um administrador de dados, não de boatos, não de informações que não podem ser, né, disseminadas, né, ou transmitidas para outros sem autorização daquela pessoa. Então, a privacidade é muito importante. A privacidade corporativa, então, por exemplo, ao usar o e-mail da empresa apenas para fins de trabalho, jamais você vai enviar informações confidenciais. Então, sempre com aquela linguagem adequada e para as contas pessoais, como o Gmail, o Hotmail, daí, ou o e-mail corporativo que a empresa tiver, tá, pessoal? Utilize sempre isso no trabalho, para fins de trabalho. Então, é uma forma, um escudo ético que você vai ter. Eu vou dar um tempo agora para vocês, uns minutos, que em dupla, vocês vão analisar a situação que eu vou passar aqui para vocês, situação abaixo, e vão discutir o que vocês fariam, tá? Vou colocar aqui, e daí eu gostaria que vocês analisassem, discutissem e me dessem uma solução, tá? Vamos lá. Primeiro, um colega, ele posta uma foto sua sem autorização. Talvez até vocês já tenham passado por isso. Você vê uma notícia polêmica e sente vontade de compartilhar sem ler tudo. Terceiro, um grupo começa a debochar de uma colega na internet. Então, aí, primeiro vamos analisar essas três. E vocês vão me dar aí uma avaliação, vão analisar e ver. E até podem contar se já aconteceu isso com vocês, ou com algum amigo, colega. E o que foi feito? O que aconteceu? Desenrolar da história. Vamos lá, hoje é o dia para a gente conversar. Vamos lá. 5 minutinhos.
Olá, pessoal. Daí, conseguiram chegar a alguma conclusão nas 3 situações? Al- Já aconteceu alguma vez com vocês? Já? E como que vocês encararam a situação? Assim, na brincadeira ou vocês levaram a sério o que a pessoa fez? Aham. E a outra pergunta é se você vê uma notícia polêmica, você sente vontade de compartilhar, daí sem ler ela, você sente ali, você lê ela ou não, ou compartilha assim mesmo. Por exemplo, você recebeu a imagem, recebeu a foto, você compartilha? E se alguém começar a debochar aí de um colega teu, um amigo teu, você vai ficar como? Vai gostar? Pode falar a verdade. E como é que você vai saber se é na brincadeira ou é na maldade? Ah, uhum, entendi. Então, tá bom. Legal, Arthur. Obrigado por participar. Pessoal, para cada caso, né, vocês poderem também pensar assim, será que é errado? O que, que poderia ser feito de forma responsável ali? Uma frase que assuma essa lição aprendida, tá? Pode ser que a pessoa não leve na brincadeira, pode ser que ela leve a sério, né? Depende. Ali o Arthur contou uma situação de amigo, né? Que o amigo falou tal coisa. Então, às vezes as pessoas levam a sério e às vezes a situação é séria. Então, como identificar se é sério ou não? De que forma você vai identificar? Se é algo que vem de fora, vem lá de uma outra pessoa que vocês nem conhecem, que está compartilhando a tua foto, que está simplesmente uma notícia lá e misturou com uma notícia tua e fez uma história bem grande e aumentou, né, os fatos que aconteceram. Então, a gente tem que primeiro sempre analisar o que está acontecendo. Pensar primeiro, ver se realmente aquilo é legal ou não. Se vai te trazer danos futuros ou naquele momento, tá? Então, prestem bem atenção no que está acontecendo. Então, a hora de apresentar as respostas, a gente já viu ali, só que eu vi o Arthur participar. Agora é a hora de compartilhar o que vocês descobriram falando com os outros colegas. E vocês vão escolher quem apresenta pela cor da mochila, tá?
Então, eu vou dar mais um tempo. O Arthur participou. Agora, eu vou voltar ali para aquelas questões e vocês vão me identificar essa dupla aí pela mochila, tá? Se a mochila, eu vou dizer ali uma cor, eu vou pedir até para o Arthur começar depois a identificar as mochilas e dizer as cores, para a gente identificar as duplas também, tá? Vou voltar na tela e vou pedir para mais alguém comentar sobre essa situação, que essa situação é uma situação bem grave, tá? Pode ser que, como o Arthur falou, uma brincadeira, mas e se não for uma brincadeira? O que você vai fazer? Tá? 2 minutos só, gente. Vamos lá. Mais gente participando. Daí, pessoal, mais alguma dupla? Alguma, algum aluno?
Ok, pessoal. A intenção era que vocês discutissem um pouquinho sobre isso, e daí eu ia pedir para o Arthur para identificar o aluno aí na sala pela cor da mochila, tá? Mas, como eu vi que poucos aí se importaram, se receber aí a sua foto, né, com algum problema, não vão também ter muita, não vão mostrar muita importância também. Isso é grave, gente, muito grave. Então tem que também estar sempre atento a esse tipo de situação, certo? Então, se ele fosse, no caso, o Arthur fosse escolher ali mochilas pretas ou azuis, daí você teria que responder a primeira pergunta. Essa era a intenção da atividade. Rosa ou vermelho, vocês iriam responder a segunda pergunta. Se tivesse mochilas verde, cinza ou outra cor, ou coloridas, né? Daí responde a terceira pergunta. Então, por isso da atividade, tá? Para vocês também participarem, porque senão ficam sempre os mesmos participando. Embora eu não tinha ouvido ainda a voz do Arthur. Olha como foi interessante. Eu ouvi a voz dele hoje. Então é interessante vocês todos virem aqui na frente como ele fez. Ele pegou, saiu lá do lugar dele e veio aqui na frente conversar. Às vezes vocês acham por eu estar nesse lado aqui, eu não estou preocupada, estou preocupada com vocês aí do outro lado, tá? Então, palmas aí para o Arthur, ele se mostrou assim bem interessado na atividade. Muito obrigada, Arthur. Ok, então sugestões de respostas aqui. Primeira pergunta, se o colega postou uma foto sem autorização. O que há de errado? Publicar imagem de alguém sem permissão é uma violação de privacidade. Então, para quem não sabe, independente se é amigo ou não, tá? Como que você vai agir de forma responsável? Você vai conversar se é um colega teu, pedir para ele excluir a postagem, e você vai explicar a importância de pedir o consentimento, para que a pessoa peça o consentimento para fazer a postagem. Lição aprendida. Respeitar a imagem e o limite dos outros também é parte do comportamento ético online. Então, você não pode sair postando qualquer coisa e de qualquer pessoa sem o consentimento, sem a pessoa autorizar, tá? A pessoa tem que fazer a autorização. A segunda pergunta que eu fiz lá, você vê uma notícia polêmica e sente vontade de compartilhar sem ler tudo? Então, o que há de errado? Compartilhar sem verificar pode espalhar fake news. E também você pode prejudicar outras pessoas espalhando essa notícia. Às vezes a notícia não é verdadeira. Então, como agir de forma responsável? Ler a matéria completa, conferir a fonte e só compartilhar se for confiável. Lição aprendida aqui. Pensar antes de clicar é a melhor forma de ser responsável digitalmente. Então, sempre façam essa. Ao clicar, primeiro verifique de onde está saindo essa informação. Terceira pergunta, um grupo ele começa a debochar de um colega na internet. Então, o que há de errado? Aí nós temos o bullying, né? O cyberbullying. Causa constrangimento e é uma forma de violência digital. Não sei se você sabe, é uma violência. Então, como agir de forma responsável? Não participar das ofensas, alertar os colegas e, se possível, avisar um professor ou responsável, tá? Também pode se enquadrar numa lei de crime, tá, gente? Então, lembre que a empatia é o que diferencia quem contribui com uma internet saudável daquela pessoa que não contribui. Então, é importante, novamente, aqui, a ética. Ok? Resumindo aqui a nossa aula. Ser responsável online é agir com consciência, respeito e empatia em cada interação. Então, pequenas atitudes como pensar antes de postar, checar informações e respeitar os outros constroem ali credibilidade e confiança. Então, a reputação digital de um profissional começa nas escolhas que ele faz todos os dias na internet. Pode ser pessoalmente como profissionalmente. Ok, pessoal? Alguma pergunta?
Então, tá. Pessoal, não deu, acho que falhou aí, eu não consegui ouvir essas últimas palavras aí, não deu para ouvir. Mas, assim, nós temos aí a nossa próxima aula daqui a pouco, tá? Daí a gente dá sequência a alguns assuntos que nós vimos antes das férias, tá? A gente vai dar uma sequência lá também, assim como a gente fez aqui nessas duas aulas, tá bom? Um abraço, até daqui a pouco.